Mas agora a gente vai para a mesa Teoria Literária e Ciências Sociais. Com a gente o professor Rodrigo Ramassotti, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre e doutor em Antropologia Social pela Unicamp, onde pesquisou a trajetória acadêmica, profissional e intelectual de Antônio Cândido. Atualmente é técnico em Ciências Sociais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pós-doutorando no Departamento de Antropologia Social da Universidade de São Paulo. Seus interesses de pesquisa estão ligados à história da antropologia no Brasil, pensamento social brasileiro, sociologia da cultura e crítica literária no Brasil. Desde 2014, vem estudando a carreira e a produção antropológica de Rui Coelho, com especial ênfase nos anos passados por ele no exterior, entre 1945 a 1952. Deste esforço, que envolveu pesquisas em diferentes países, com especial ênfase em Honduras, surgiu a coletânea Creencias, Rituales e Fiestas Garifunas, 4 artículos de Rui Coelho, publicação editada em Honduras e que reúne os escritos do antropólogo brasileiro sobre os Caraíbas negros. Aqui. Depois o livro vai passar, quem tiver interesse, por favor, nos procure, ou procure o professor, que ele pode enviar o livro, já que é um livro em espanhol, etc. Agora com a palavra, professor Rodrigo. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome dos organizadores, o convite para participar desse evento em homenagem à memória e ao legado de Antônio Cândido. Eu espero fazer jus ao convite e ao tema que me foi proposto, que é as Ciências Sociais e Teoria Literária na obra de Cândido. Aclamado como um dos principais expoentes dos estudos literários contemporâneos, Antônio Cândido tornou-se, ao longo dos anos, referência incontornável no âmbito da modalidade de trabalho intelectual que o consagrou. Em particular, no meio acadêmico paulista, sua obra converteu-se em fonte de inspiração e debate para inúmeras pesquisas relacionadas com a literatura brasileira. Não faltam, sem dúvidas, razões que atestem tal reputação. Para além da autoria de extensa, erudita e relevante obra, e para além da personalidade singular, retidão de caráter, coerência e lucidez das posições políticas, Cândido foi uma das figuras-chave do processo de modernização dos estudos literários no Brasil, ao tornar-se o principal responsável pelo curso e, posteriormente, área e departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. No exercício de suas atividades, ele implementou um projeto de ensino e pesquisa bem-sucedido, que articulou vários níveis de atuação: a organização do currículo de graduação e pós-graduação, o recrutamento e a contratação entre alunos e orientandos de futuros professores, o estímulo à aquisição de acervos intelectuais e pessoais de grandes escritores, a captação de recursos financeiros para a pesquisa, como a importância dele na FAPESP, a implementação de amplos projetos de pesquisa coletiva e, sobretudo, a formação e o treinamento acadêmico de pelo menos 3 gerações de estudiosos da literatura, das quais emergiu um dos segmentos mais expressivos e atuantes nessa área de estudos. Diante da amplitude desse legado intelectual, gostaria, nessa breve exposição, de discorrer sobre um tema que se destaca no cerne de suas formulações teórico-conceituais: a relação entre os elementos externos e internos, ou as conexões entre a fatura literária e o seu contexto histórico-social. Ninguém mais ignora o papel decisivo que a reflexão sobre as interfaces entre literatura e sociedade assume na produção crítica de Antônio Cândido. Espécie de leitmotiv que atravessa seus escritos de ponta a ponta, o assunto reponta em títulos de livros
e no conteúdo substantivo de seus principais artigos. Comparece ainda em entrevistas e em depoimentos, ora para afirmar sua importância, ora para minimizar sua centralidade. E se expressa em diferentes achados críticos, que se sucedem no movimento crescente de sofisticação e que desabam, a partir da década de 1960, no interesse pela estruturação, isto é, o processo por meio do qual o que era condicionante se torna elemento interno pertinente. É surpreendente, portanto, constatar a pouca atenção dispensada ao assunto, ou seja, a essas relações entre literatura e sociedade na obra de Cândido, considerando-se sua relevância para a compreensão geral de seu método crítico e de seu perfil intelectual. Com raríssimas exceções, a discussão fica restrita à mera enunciação do lugar comum crítico-sociológico, categoria acusatória que equivale ao estigma de leitura conteudística, insensível à integridade estética da forma literária. Ainda não foi averiguada todas as implicações, efeitos e repercussões dessa estreita convivência entre áreas disciplinares e tradições intelectuais no cerne de seus principais escritos. Com efeito, algumas perguntas fundamentais permanecem sem resposta. Quais as matrizes ou as formulações sociológicas subjacentes às análises literárias realizadas por Cândido? Com os quais vertentes e autores das ciências sociais ele dialoga em seus ensaios? Qual a relação entre os seus estudos literários e a sua própria produção sociológica? Cada vez mais me convenço que certas diretrizes analíticas e pressupostos interpretativos acionados por Cândido para refletir tanto sobre a produção literária brasileira quanto sobre a formação sociocultural do país, dialogam entre si, compartilhando uma espécie de sensibilidade compreensiva comum. Não se pode esquecer também que durante 16 anos o Antônio Cândido lecionou, pesquisou e participou dos debates da cadeira de Sociologia 2. Dificilmente alguém ficaria imune a todo esse longo período de atuação junto à cadeira e sem que isso, de alguma forma, afete ou integre o seu trabalho. Ao contrário, porém, de constituir uma fraqueza ou um anátema, como querem os defensores da imanência do discurso crítico, esse cruzamento inovador entre sociologia e crítica literária, que desafia injunções de ordem acadêmica, situações profissionais e fronteiras disciplinares, responde, quero crer, pela vitalidade e pelo traço distintivo de seu projeto crítico, inclusive por seu interesse para além das fronteiras curriculares do curso de letras. Daí a dificuldade de se desembaraçar os fios do analista literário refinado do não menos sensível cientista social, papéis que ele soube encarnar de maneira engenhosa e indissolúvel. Nessa exposição, eu quero analisar dois ensaios, talvez os dois principais ensaios literários do Cândido, Dialética da Malandragem e de Cortiço a Cortiço, a partir dos modelos sociológicos que lastreiam suas leituras e análises, relacionando-as, respectivamente, com a sua própria área nas ciências, com a sua própria obra na área de ciências sociais e com preocupações temáticas desenvolvidas pela chamada Escola Paulista de Sociologia. Eu começo, então, por Dialética da Malandragem. Em 1970, Antônio Cândido publica na revista do IEB o célebre ensaio Dialética da Malandragem, uma apreciação inovadora do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Preparado durante quase uma década, o ensaio representou o amadurecimento de um esforço analítico perseguido ao longo da carreira profissional do crítico. Depois de muitos tateios, são palavras dele, e tendo já 40 anos, ao estabelecer de modo sistemático as principais diretrizes de uma abordagem preocupada em levar em conta a dimensão da sociedade sem fazer crítica sociológica, mostrando efetivamente, não apenas postulando teoricamente,
a sublimação dos dados sociais e psicológicos em estrutura estética. Representou ainda a publicação de Dialética da Malandragem a reavaliação de um romance até então considerado pouco expressivo, renovando sua compreensão e interferindo no destino posterior de sua recepção crítica. É conhecido o argumento central de Dialética da Malandragem. Após um exame percussiente das principais características do protagonista do romance, o qual lhe permite contestar a suposta filiação do personagem à tradição picaresca, Cândido o entronca em uma certa tradição de atmosfera cômica e popularesca de seu tempo. Assim como constata os estreitos limites físicos e sociais da ação retratada pelo livro, os quais ficam circunscritos à região central do Rio de Janeiro e a um tipo de gente livre e modesta, alocada entre a massa de escravos e a camada dirigente. Cândido então declara que é provável que a impressão de realidade comunicada pelo livro não venha essencialmente dos informes, aliás relativamente limitados, sobre a sociedade carioca do tempo do Rei Velho. Decorre de uma visão mais profunda, embora instintiva, da função ou destino das pessoas nessa sociedade. Tanto assim que o real adquire força, plena força, quando é parte integrante do ato e componente das situações. Manuel Antônio, apesar de sua singeleza, tem uma coisa em comum com os grandes realistas: a capacidade de intuir, além dos fragmentos descritos, certos princípios constitutivos da sociedade, elemento oculto que age como totalizador dos aspectos parciais. No entender de Cândido, a eficácia e durabilidade do romance de Manuel Antônio de Almeida derivam antes de um processo de redução estrutural ou formalização estética que transfigura, no âmbito da composição ficcional, palavras dele, circunstâncias de caráter social profundamente significativas como modo de existência. Princípio generalizante que organiza em profundidade tanto os dados da realidade histórico-social quanto da ficção, a dialética da ordem e da desordem se define pela presença de um código de condutas assentado na ausência de valores e normas de convívio inflexíveis, na qual as atitudes reprováveis ou transgressivas e os modos de proceder aceitáveis ou respeitáveis se nivelam, se equivalem e são no limite reversíveis. A partir da descrição do complexo de relações que envolve os personagens e das peripécias e reviravoltas do romance, Cândido revela a subordinação geral do universo de relações humanas e das situações narradas ao insolúvel balanceio caprichoso da ordem e da desordem, da norma e da infração. O mesmo empenho, ou seja, um grande empenho na análise literária, não comparece na descrição do ritmo geral da sociedade daquele tempo, que se restringe a poucos comentários. Como observa Roberto Schwartz, que está aqui conosco, em pressuposto, salvo engano, de Dialética da Malandragem, é certo que em Dialética da Malandragem a forma literária recebe um tratamento mais estruturado que a realidade social. Antônio Cândido é estrito na construção crítica da forma e na descrição de sua permanência social, mas no plano da história prefere uma construção mais solta. Será o sentimento que, num trabalho de literatura, o lado histórico da questão deve ser tratado sem aparato excessivo? Convicção teórica, preocupação didática ou estética, o fato é que a opção pela singeleza expositiva faz que o crítico prefira a indicação sociológica oportuna à esquematização completa. Meu esforço aqui, nessa palestra, será identificar no conjunto da produção sociológica de Cândido certos pressupostos e princípios a partir dos quais ele reflete sobre as duas questões cruciais que amparam o argumento sociológico do ensaio, Dialética da Malandragem. De um lado, a origem, o estatuto e os principais padrões de sociabilidade da camada social retratada pelo romance, isto é, o tipo de gente livre e modesta presente no Rio Joanino, descrito pelo livro. De outro lado, os atributos ou mecanismos que possibilitam a existência dessa alternância constante entre a ordem e a desordem.
Para tanto, efetuarei uma longa, mas que espero produtiva, digressão sobre parte substantiva da produção sociológica do autor, concentrando minha atenção em 3 escritos. A Família Brasileira, The Brazilian Family, um artigo que ele escreveu em 1951 e nunca foi traduzido para o português, o artigo A Vida Familiar do Caipira e a tese Os Parceiros do Rio Bonito, estudo sobre o caipira paulista e a transformação de seus meios de vida. Publicado no volume Brazil Portrait of Half a Continent, organizado por T. Lynn Smith e Alexander Marchand, a família brasileira, The Brazilian Family, se volta para o estudo sociológico da família brasileira com base na análise histórico-social das transformações de sua estrutura interna, de sua função social e de seus fundamentos morais entre o século XVI e a primeira metade do século XX. Embora pretenda oferecer uma visão geral do problema, em boa parte válida e extensiva às demais regiões do país, Cândido esclarece que suas considerações se referem sobretudo à área histórica de influência paulista, donde provém os exemplos coligidos e a própria experiência pessoal do autor. Um rápido e breve parênteses, eu estudei, não vou tratar desse tema aqui, mas na tese que eu escrevi sobre o Cândido, eu fui à Cássia e tentei reconstruir um pouco dessa família Melo e Souza. E, de fato, o ensaio apresenta pelo menos 2 elementos que se referem às próprias origens familiares do Cândido. São 2 notas em que ele faz menção a não lembro mais se era o bisavô ou o tetravô, e também a uma figura feminina importante do ramo da família dele, que fica em Poços de Caldas. Eu não vou entrar nessa questão, mas, enfim, esse ensaio é bastante interessante, entre outras coisas, porque ele traz ali alguns traços da experiência social do Antônio Cândido. Bom, em The Brazilian Family, Cândido recorre a fontes bibliográficas de ordem diversa, clássicos de nossa historiografia, autores literários, compilações de documentos primários e, em particular, recorre à leitura dos modelos analítico-interpretativos consagrados sobre a família patriarcal brasileira. Ganham destaque as obras de Oliveira Viana e Gilberto Freire. Segundo Cândido, por razões adversas, o modelo típico da família patriarcal não encontrou inicialmente condições locais favoráveis para se aclimatar. Em seu lugar, imperou o recurso às uniões conjugais irregulares, de cujas relações sexuais circunstanciais e efêmeras surgiram um grande número de filhos ilegítimos e mestiços, os quais, por sua vez, vieram a compor, são palavras do Cândido, uma camada social que provocou sérios problemas do ponto de vista do status e da acomodação sociocultural. Do impasse causado pela coexistência precária entre o modelo de organização familiar portuguesa e o contrafluxo de uniões irregulares, a família patriarcal assumiu no país uma estrutura dúplice, amparada em 2 núcleos correlatos. Um núcleo central, composto pelo chefe de família, sua esposa e descendentes legítimos, e um núcleo irregular, complexo e de difícil delimitação, formando um numeroso apêndice constituído por indivíduos de procedência diversa e que mantinham diferentes relações com os chefes de família, parentes distantes, concubinas do chefe e seus filhos ilegítimos ou de criação, afilhados, serviçais, agregados, aderentes e escravos. De acordo com essa estrutura dúplice, no núcleo legal imperava a mais rígida hierarquia interna e submissão dos demais membros à autoridade inconteste e praticamente limitada do chefe de família. Como forma de garantir a preservação do status e dos bens econômicos numa sociedade cheia de raças misturadas e de aventureiros, mas também se defender, prosperar e produzir, esse núcleo legal
recorria à prática legalmente disseminada largamente disseminada, de incentivar uniões matrimoniais dentro do mesmo grupo, instaurando vínculos de solidariedade entre parentes de vários graus. Tal situação permitia sua integração a grupos maiores, juntos constituindo o sistema social por excelência do Brasil patriarcal, o qual se baseava na solidariedade de parentesco. Esse é um ponto importante que eu discuto posteriormente em relação aos mecanismos que permitem essa dialética da ordem e desordem. Se estabelece, então, uma estrutura familiar abrangente, constituída por meio da aliança de parentesco e compadrio, resultando na ampliação de seu raio de abrangência e ação para além das dependências das grandes propriedades territoriais e formando um poderoso sistema de dominação econômica e política, e assim para a aquisição e manutenção do prestígio e estágio. Então vejam que nessa estrutura dúplice, o núcleo legal e esse núcleo periférico de difícil delimitação que agrega em torno dele indivíduos de várias procedências e situações sociais. Longe da proteção e do amparo conferido pela família patriarcal, aqueles que não se enquadram em sua estrutura dúplice ficavam, via de regra, excluídos da periferia do grupo familiar e eram incluídos aos elementos menos considerados da população, contribuindo para a formação da grande massa de degradados socialmente, os vagabundos e elementos desordeiros, que constituíam grande porção da nossa população no século XIX. Com a cessação das bandeiras e da corrida do ouro, a massa dependente de homens livres, desempregados, a maioria deles mestiços, ficaram gradualmente separados dos grupos que as mantinham, isso é, das famílias patriarcais, as quais serviam como agregados e tornavam-se um substrato social e anônimo. Nesse substrato não familiar, destituído da malha protetora da família, do núcleo legal da família patriarcal, seus integrantes se reproduziam, são palavras dele, se reproduziam a esmo e viviam fora das normas regulares de conduta. Veja aí que já aparece essa dimensão da dialética da ordem e desordem. Abandonados à própria sorte, essa massa dependente de homens livres, desempregados, viria a formar, nos séculos XIX e XX, as classes baixas de nossa sociedade. Não me parece impróprio afirmar que The Brazilian Family constitui uma espécie de preâmbulo sociológico aos parceiros do Rio Bonito, instaurando uma linha de continuidade na reflexão do autor a respeito do processo de formação dessa, para repetir os seus termos, massa dependente de homens livres desempregados. Os Parceiros do Rio Bonito foi a principal contribuição de Cândido na área de sua formação acadêmica, as ciências sociais, e a tese se dedica ao estudo da obtenção dos meios de vida e das formas correlatas de sociabilidade dos caipiras paulistas, a partir de pesquisa de campo realizada em terras da Fazenda Bela Aliança, situada na área rural do município de Bofete, no interior do estado de São Paulo. Bom, subdividida em 3 partes, a tese se dedica, na primeira, à reconstituição histórica das condições de vida caipira tradicional, recorrendo a informações extraídas de compilações de documentos primários, escritos de viajantes e cronistas, estudiosos do assunto e depoimentos de velhos caipiras de lugares isolados. Em seguida, analisa os padrões alimentares locais, tal como ocorriam contemporaneamente, isto é, no final dos anos 40. Plantio, obtenção e preparo dos gêneros cultivados, técnicas e regimes de trabalho empregados, conteúdo e níveis nutritivos da dieta. A terceira e última parte trata dos efeitos desagregadores provocados pela urbanização e industrialização no modo de vida tradicional caipira, colocando em risco a continuidade dos padrões mínimos de sociabilidade e subsistência
que a sustentavam. Em virtude da decisão de restringir seus comentários na primeira parte aos aspectos referentes à obtenção dos meios de vida e às formas de vida social que permitem aos agrupamentos rústicos a sobrevivência enquanto grupo, não se pode encontrar senão apontamentos e indicações sumárias para a compreensão das determinações históricos-sociais subjacentes à formação da cultura caipira. Não obstante, Cândido assinala que o refluxo das atividades mineradoras, em fins do século XVIII, leva essa massa de homens livres pobres que gravitam nas franjas periféricas da família e começam a se desprender desses grupos, a formar um estrato social anônimo que se sedentarizou, abrandou os costumes e se fixou em agrupamentos rurais, dando origem a uma variedade subcultural do tronco português que se pode chamar cultura caipira. Condicionados pelo intenso e incessante fenômeno de mobilidade promovido pelos bandeirantes, os princípios organizatórios da vida social e da cultura desse contingente populacional cristalizaram-se em torno de unidades de povoamento razoavelmente estáveis e relativamente dispersas, os chamados bairros rurais, esse é o conceito que o Cândido emprega nos Parceiros do Rio Bonito, nos quais imperavam a adaptação humana às constrições e recursos ambientais, a prevalência da pequena propriedade e do sistema econômico fechado, voltado quase exclusivamente à subsistência, a centralidade das relações familiares e do parentesco, efetivo ou simbólico, e a importância integrativa das formas espontâneas de auxílio vicinal e das atividades lúdico-religiosas. Comunidade por excelência das formas elementares da sociabilidade caipira, o bairro rural se constituía a partir de um agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência entre grupos de vizinhança, pelas práticas de auxílio mútuo em atividades da lavoura e pela participação em festejos religiosos e lúdicos locais. Seguindo essa linha de raciocínio, quer dizer, me parece que The Brazilian Family estabelece os preâmbulos para que a gente entenda a origem desse grupo, ou dessa população que depois se sedentariza e passa a viver na área rural a partir dessas características que eu acabei de mencionar. No artigo A Vida Familiar do Caipira, Cândido esmiuça um elemento pouco discutido na tese, a composição interna e os códigos de conduta que definem a família caipira, considerada como uma modalidade de organização familiar que se entronca diretamente no tipo chamado patriarcal, desenvolvido no Brasil nos tempos da colônia. Seus padrões palavras de Cândido, são essencialmente os mesmos registrados pelos viajantes e estudiosos para a família patriarcal, variando naturalmente conforme o papel que desempenham no processo de produção, pois ele condiciona formas diferentes de participação cultural. Bom, Cândido identifica aí a centralidade da família nuclear, a importância das obrigações recíprocas garantidas por vínculos morais de compadresco e compadrio e a disposição, as quais possibilitam a disposição para o intercâmbio mais intenso de convivência, prestação de serviço, assistência mútua, etc. Bom, essa digressão, espero que tenha feito sentido, por parte de parte substantiva da obra sociológica de Cândido, ela pode nos ajudar na leitura da dialética da malandragem, a fim de espreitar a importância de alguns postulados sociológicos que ficam infusos nesse artigo, mas que são decisivos para o entendimento, como eu disse, tanto da camada social descrita no romance, quanto para o entendimento da relevância da dialética da ordem e das desordens. Quero crer que essas diversas observações dos ensaios sociológicos de Cândido a respeito dos padrões de sociabilidade dos homens livres no país
sejam recuperadas por ele na redação de Dialética da Malandragem. Pois nesse artigo, ao restringir um trecho do romance às descrições das ações de um tipo de gente livre e modesta, que hoje chamaríamos pequena burguesia, o ângulo recai justamente sobre os homens livres pobres já assentados no meio urbano fluminense do começo do século XIX. Impossibilitados pela rígida e excludente divisão de trabalho então vigente, que impedia sua integração aos setores produtivos, se não de forma assistemática e esporádica, não restavam alternativas aos poucos livres que trabalhavam e outros que flauteavam ao Deus dará, que não fosse colher, mais uma vez palavras de Cândido, as sobras do parasitismo, dos expedientes, das munificências, da sorte ou do roubo miúdo. Daí a diferença crucial, apontada por Cândido, do protagonista com a tradição picaresca espanhola, no qual o pícaro assume, via de regra, a condição de escravo. Ao contrário deste, e apesar da origem humilde, Leonardo Filho não tem necessidade de ganhar a vida, pode ser abrigado da diversidade material pelo seu padrinho, que inclusive se ofende quando a madrinha sugere que lhe mande ensinar um ofício manual. Amparado pelas relações de compadrio, que lhe garantem provisão material, proteção e apoio, Leonardo Filho recorre, sempre que necessário, às obrigações contraídas por seus pais espirituais, para se socorrer em suas enrascadas e contratempos. Nessa perspectiva, o gráfico que ilustra as relações e impressões diretamente envolvidas com Leonardo, presentes na primeira impressão do ensaio, na revista do IEB, e depois excluída nas edições seguintes, inclusive na versão publicada de O Discurso e a Cidade. Esse gráfico, ao mesmo tempo em que revela o cabo de força existencial que arrasta o protagonista do romance de forma continuada para os hemisférios positivos da ordem e negativos da desordem, permite também identificar a extensão e a capilaridade das relações familiares, de compadrio e das relações vicinais. Então vejam aí que os mesmos elementos que ele destaca nesses ensaios sociológicos comparecem também no ensaio, claro que de forma transfigurada e adaptada à leitura do romance. Com isso, passo a refletir sobre os aspectos e mecanismos que engendram a dialética da ordem e desordem. Para avançar nessa questão, gostaria de recuperar certas afirmações da antropóloga Marisa Correia, contidas num contundente ensaio chamado Repensando a Família Patriarcal Brasileira. Com o objetivo de relativizar a primazia e o exclusivismo conferido entre os principais estudos sobre a família no Brasil, ao modelo ideal dominante da família patriarcal, a autora tenta sugerir a existência de um panorama mais rico e reavalia criticamente os pressupostos infusos no retrato delineado pelos textos principais da literatura sobre a família no Brasil. Para tanto, ela seleciona para uma cuidadosa análise interna as obras de Gilberto Freire e o ensaio de Antônio Cândido do Brazilian Family. Na opinião de Marisa Correia, ambos compartilham a ilusão de que o estudo da forma de organização familiar do modelo dominante numa determinada época ou lugar possa substituir-se à história das formas de organização familiar na sociedade brasileira. Ao exorbitarem a extensão territorial e temporal da forma familiar vigente entre as camadas senhoriais, segundo Marisa Correia, ambos incorrem no mesmo equívoco. O contraste entre a sociedade multifacetada, móvel, flexível e dispersa, e a tentativa de acomodá-la dentro dos estreitos limites do engenho ou da fazenda, lugares privilegiados do nascimento da sociedade brasileira. De acordo ainda com Marisa Correia, a clivagem aceita por Cândido entre o núcleo familiar, onde imperava o patriarca, e uma massa anônima totalmente entregue ao reino da natureza, sem qualquer norma de conduta a regê-la, convalida a ideia de uma sociedade colonial brasileira
convalida a ideia de que a sociedade colonial brasileira pudesse ser equiparada a uma sociedade primitiva, sem Estado. Daí a possibilidade de se inferir que, para Cândido, os habitantes do Brasil colonial, que não viviam dentro ou em volta da Casa Grande, estariam sujeitos à inexistência de qualquer tipo de norma de comportamento. Voltando ao artigo do Brazilian Family, Cândido de fato afirma que a família patriarcal constituiu a organização fundamental do período colonial, dividida em duas partes, a familiar e a não familiar. Nesse passo, ele atenua a influência, seja do aparato estatal na constituição da ordem social, exercida através de seus agentes aqui instalados desde o início, seja a ingerência disciplinadora e repressiva da Igreja Católica e seus representantes. Ora, a alternância displicente e tolerante entre o terreno do lícito e do ilícito somente seria possível no universo social retratado pelo romance, em razão da frouxidão dos elementos repressivos encarregados de cumprimento da lei e da aplicação das punições. Nessa direção, a imagem do Major Vidigal surpreendido de uniforme tamancos, quando da visita inesperada de Maria Regalada, a comadre Dona Maria sua casa, condensariam não apenas o zigue-zague entre os polos da ordem e desordem, mas, sobretudo, a fragilidade do poder público no país, incapaz de garantir sua autoridade em meio a uma organização social bruxuleante, fissurada pela anomia, que caracterizava a sociabilidade própria dos homens livres pobres. Encarnação da ordem, manifestação de uma consciência exterior unicamente prevista no seu universo, única força reguladora de um mundo solto, Vidigal expressaria de forma inequívoca a frouxidão político-administrativa características do país. Daí o romance retratar, palavras de Cândido, a vasta acomodação geral que dissolve os extremos, tira o significado da lei e da ordem, manifesta a penetração recíproca dos grupos, das ideias, das atitudes mais díspares, criando uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas um matiz na gama que vem da norma e vai ao crime. Portanto, eu acho que a produção sociológica do Cândido é extremamente relevante para a compreensão dos dois argumentos sociológicos desse ensaio, ou seja, a origem e o estatuto dessa gente livre e pobre, e também essa relação da dialética da ordem e desordem, que revelam a tibieza do aparelho estatal e dos mecanismos repressores nesse momento da história social do país. Bom, eu passo agora ao segundo ensaio que eu me propus aqui a analisar de cortiço a cortiço, também nessa mesma chave, ou seja, tentando entender como uma série de pressupostos e modelos sociológicos também são importantes para a compreensão de parte dos argumentos desse ensaio. Vou avançar um pouco a leitura, porque o tempo já está esgotando. 10 minutos? Tá bom. Bom, para explicitar os princípios e os fundamentos do modelo sociológico subjacente ao ensaio de cortiço a cortiço, eu reproduzo em linhas gerais o elemento responsável pela construção do argumento central do texto, o pequeno ditado humorístico popular, variante brutal da afirmação recolhida por Antonil em Cultura e Opulência no Brasil, corrente na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, e que apregoava o seguinte: para português, negro burro, 3 P's. Pão para comer, pano para vestir, pau para trabalhar. Segundo Cândido, o teor discriminatório nele contido facultaria uma via de acesso privilegiada a, novamente, o universo das relações humanas de um cortiço. Numa primeira aproximação, o enunciado do ditado ostentaria uma concepção detratora e xenófoba
a respeito do imigrante português e também do negro, reduzindo brutalmente o valor humano de ambos ao compará-los ao universo da animalidade. No entanto, um exame mais atento detecta a existência de uma camada implícita em seu significado inicial, a presença de uma visão derrogativa do trabalho que transparece na feroz equiparação do homem ao animal, entendendo-se, e aí está a chave, que não é o homem na integridade de seu ser, mas o homem igual trabalhador. Em decorrência, segundo Cândido, o dito não envolve, portanto, uma confusão ontológica, mas sociológica, e visa ocultamente a definir uma relação de trabalho ligada a um certo tipo de acumulação de riqueza, na qual o homem pode ser confundido com o bicho e tratado de acordo com essa confusão. Identificado o substrato ideológico do ditado, Cândido direciona sua análise para a demonstração da correspondência estrutural entre o universo valorativo apresentado por ele e o enfoque narrativo presente no romance de Aloysio Azevedo. Segundo Cândido, o ditado remonta à ilusão do brasileiro livre desse período, que, em suas palavras, favorecido pelo regime da escravidão, acaba encarando o trabalho como derrogação e forma de nivelar por baixo, quase até a esfera da animalidade, como está no dito. O português se nivelaria ao escravo porque, de tamanco e camisa de meia, parecia depositar-se, para usar uma imagem usual do tempo, na borra da sociedade, pois trabalhava como um burro. Mas, enquanto o negro escravo era de fato confinado sem remédios às camadas inferiores, o português falsamente assimilou. Bom, vamos lá, vamos ver se a voz chega. A partir da investigação estrutural entre o ponto de vista do emissor virtual do ditado e a perspectiva do narrador do romance, Cândido caracteriza uma série de relações pressupostas na atitude mental e na conduta daquele, sobretudo no que concerne ao relacionamento social e ao ajustamento interracial com os demais integrantes da estrutura socioeconômica do país, os quais se encontram transfigurados no interior do universo de relações humanas do romance. E é exatamente no tratamento conferido a essa dimensão que Cândido, a meu ver, acaba aproximando-se de uma fonte de inspiração importante para a consecução de seu argumento, as pesquisas sobre a dinâmica das relações raciais no país, realizadas pela assim chamada Escola Paulista de Sociologia. Como se sabe, as pesquisas uspianas a respeito das relações raciais foram desencadeadas no começo da década de 1950 a partir de um estudo mais amplo financiado pela Unesco e que abrangia diferentes regiões do país. Em São Paulo, Roger Bastide e Florestan Fernandes assumiram a sucursal da pesquisa, que foi realizada entre 1950 e 1952, e apresentaram um diagnóstico aprofundado da vigência de práticas discriminatórias e estereótipos preconceituosos, responsáveis, entre outros, pela desigualdade de oportunidades, pelo obstáculo à plena cidadania e pela exclusão social vivida por parcela majoritária da população negra de São Paulo. Ao contrário das perspectivas analíticas anteriores sobre o assunto, marcadas grosso modo pela orientação racialista ou culturalista, a pesquisa coordenada por Roger Bastide e Florestan Fernandes encarou a temática racial a partir das funções assumidas pelo preconceito e discriminação raciais à luz do processo mais geral de modernização e formação da estrutura de classes da cidade de São Paulo. Eu quero apontar aqui duas conclusões extraídas dessa pesquisa, ambas foram extraídas do texto do Florestan Fernandes, o texto que abre o livro Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. A primeira delas é que todas as ocupações de alguma representação social permaneciam como privilégio das pessoas livres e brancas, pois só excepcionalmente, graças a certos mecanismos de atribuição de status, é que os homens de cor livres
pardos ou negros conseguiram acesso a tais ocupações. Mesmo com o desaparecimento da escravidão, o elemento negro perdera sua posição no sistema econômico de São Paulo. São palavras do Florestan. Ao trabalhador negro, recém-egresso da escravidão e por ela deformado, desprovido das condições de resistir à livre competição com o imigrante europeu, reabsorvido lentamente no âmbito das novas condições impostas pelo regime de trabalho assalariado, restaram apenas as atividades profissionais subalternas, aquelas mais humildes e mal remuneradas. Segundo ainda Florestan, a estratificação social em São Paulo nunca representou o produto de diferenças de raça ou de cor, posto terem sido razões puramente econômicas que impuseram as sucessivas substituições de mão de obra. Assim, na linguagem ligeiramente crispada do autor, estamos diante de um caso típico de estratificação social em São Paulo, em que as diferenças de situação econômica e social, fundamentais e determinantes, são igualmente significativas quando consideradas em termos de raça e de cor. Ou, em outras palavras, que a estratificação social em São Paulo corresponde ou se superpõe a uma estratificação interétnica e racial. Com essas considerações, eu retomo o ensaio de cortiço a cortiço, e evidenciando o cerne da questão que me levou a essa digressão pela pesquisa de Florestan Fernandes e Roger Bastide. Só se pode compreender devidamente a visão de mundo discriminadora e xenófoba compartilhada pelo emissor virtual do dito popular e pelo foco narrativo que coordena a estrutura do romance, quando levamos em consideração a influência da discussão sobre relações raciais desenvolvida pela Escola Paulista de Sociologia. Em um trecho extraído de A Passagem do 2 ao 3, tal afinidade fica evidente. Afirma Cândido. Vemos, então, que uma leitura orientada pelos traços culturais e sociais incorporados à estrutura literária mostra que, nesse romance, o Cortiço, o branco é, por excelência, não o que tem cor branca, mas o que pertence ou vai pertencer à camada dominante, sobretudo o português. E ainda, que o negro não é de cor preta, mas todos os que pertencem às camadas sociais cujos membros são, no limite, tratados como escravos. É a massa brasileira do cortiço, feita de brancos, negros, mulatos, caboclos, cafuzos. Os portugueses, que em vez de atenderem à classe dominante, tendem à classe dominada, se equiparam essencialmente ao negro como Jerônimo. Portanto, negro igual trabalhador. E aqui a frase que é muito parecida com a frase do Florestan. Cândido diz: a classificação étnica inicial se refaz, é redefinida segundo critérios sociais e econômicos. Só para lembrar, Florestan disse que a estratificação social de São Paulo corresponde ou se superpõe a uma estratificação interétnica e racial. Embora não tenha tomado parte da pesquisa sobre relações raciais, Cândido seguramente acompanhou de perto seus principais diagnósticos e resultados, uma vez que nesse período ele ainda exercia a função de professor assistente da cadeira de Sociologia 2 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, juntamente com Florestan, que também era assistente dessa mesma cadeira. Bom, eu tenho pouco tempo, eu quero arrematar só com uma última questão. No último segmento de Cortiço a Cortiço, Cândido aproxima o artigo de dialética da malandragem, fornecendo também um ponto de partida fecundo para rastrear as linhas de força e de continuidade subjacente a ambos, que acabam por concluir uma espécie de díptico. De acordo com ele, se a dinâmica das memórias de um sargento de milícias dependia de uma dialética da ordem e da desordem, cujo movimento de bailado e ar de fábula esvanecia o trabalho e as obrigações de todo o dia, e o dinheiro brota
meio milagrosamente de heranças e subterfúgios, e o cortiço, por sua vez, encontra-se presente o mundo do trabalho, do lucro, da competição, da exploração econômica visível, que dissolvem a fábula em sua intemporalidade. Por isso falei aqui em um jogo espontâneo, do jogo do espontâneo e do dirigido, concebidos não como pares antinômicos, mas como elementos antitéticos. Com efeito, é possível aprender as análises literárias empreendidas por Cândido a partir de um problema de fundo comum. Quer dizer, esses dois ensaios estariam conectados a partir de um problema de fundo comum. A meu ver, os efeitos decorrentes no âmbito das relações interpessoais da integração à ordem social capitalista. Nas páginas finais de The Brazilian Family, ao analisar a série ininterrupta de restrições das funções familiares dos últimos 150 anos, ele identifica o declínio da solidariedade interna ao grupo de parentesco, restringindo sua importância e atuação ao âmbito da família nuclear. Identifica também que o parentesco, como sistema de prestígio e redistribuição, não mais existe fora do grupo conjugal. A designação de parentes e primos praticamente desapareceu. Compadre e padrinho persistem nas zonas rurais, despidos, porém, de sua importância e reduzidos a uma mera fórmula nominativa, pois os padrinhos raramente funcionam como pais de seus afilhados. Na terceira parte de Parceiros do Rio Bonito, no qual ele examina, como eu disse, as consequências disruptivas do processo de urbanização e expansão da economia capitalista no campo, existe também a passagem de uma economia relativamente autossuficiente e autônoma para o âmbito da economia capitalista de mercado. E essa alteração repercute fundo em toda a organização da vida social, com rupturas drásticas de equilíbrio verificadas nos planos ecológico, econômico, cultural, social e psíquico. Expostos ao progresso industrial e às flutuações do mercado, ao primado das transições monetárias e à dependência dos centros urbanos, a intensificação do ritmo do trabalho e a fragmentação da plenitude de ajustamento ao meio circundante, o ritmo existencial dos caipiras se esfacela. As condições sociais de existência tradicionalmente prevalecentes são substituídas por uma nova conjuntura, na qual repontam a diferenciação e estratificação social e comercialização da cooperação vicinal e perda de prestígio do compadrio. Em face dessa situação de crise e transição, a migração para os centros urbanos circunvizinhos torna-se cada vez mais o recurso aceito e destinado, traçado pelos parceiros, que vão engrossar as fileiras do proletariado, submetendo-se a ocupações subalternas e de remuneração desvantajosa. Com os devidos ajustes, e levando adiante o paralelo proposto pelo autor, pode-se postular que a dialética da malandragem se concentra nos padrões de sociabilidade da gente livre e modesta, aos quais, a despeito da crônica instabilidade à espreita, garantem promoção, amparo e sustento aos seus integrantes por meio da solidariedade e assistência mútua promovida pelas relações de parentesco e compadrio. Ao passo que, de cortiço a cortiço, se dedica às consequências da progressiva incorporação das classes populares à influência da economia de mercado, representadas em um cortiço pelo antagonismo e pelo enfrentamento de classes e raças em disputa pelas escassas oportunidades de emprego disponíveis. É possível reencontrar, então, nos ensaios, os efeitos desse processo de modernização que foram espreitados em The Brazilian Family e nos Parceiros do Rio Bonito. Antipícaro, eu já termino. Antipícaro por excelência, João Romão encarna, a seu modo, a figura do capitalista, ainda que delineada a partir da acumulação de capital em suas fases mais modestas e primárias. Sua ascensão social, coroada com êxito, quando contrai núpcias com a filha
do conterrâneo Miranda, ingressa no universo de relações sociais do Sobrado, exige a implementação de um projeto racional e dirigido, ao qual não mede esforços em seu ascetismo integral e tampouco estipula limites morais, recorrendo não raro a artimanhas, subterfúgios eticamente condenáveis. A exploração brutal do trabalho servil, a extorsão da renda imobiliária, a usúria e até mesmo o roubo puro e simples. Em contraposição ao modo de vida personificado por Leonardo Filho, cuja solidariedade parental e do compadrio permite contornar algumas situações adversas. O projeto de enriquecimento adotado por João Romão depende exclusivamente das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho e de sua capacidade individual de manipulá-las em seu benefício. Portanto, acho que mais uma vez os dois ensaios eles articulam algumas teses sociológicas que o Cândido defende na produção ou no núcleo duro da produção sociológica que ele próprio escreveu. Terminando, é possível reconhecer aí a posição assumida por Cândido diante das profundas transformações desencadeadas por esse processo de modernização. O lamento diante do inexorável declínio de padrões de sociabilidade subordinados ao universo valorativo que se baseia em obrigações morais, redistribuição de recursos e colaboração recíproca, corrompidos pela lógica mercantil e o afã do lucro, pela racionalidade do cálculo imediatista, pela concorrência impiedosa e pela crescente desigualdade socioeconômica. Encerrando aqui a minha fala, acessíveis e sofisticadas leituras e análises literárias de Cândido transitam entre as principais formulações das grandes interpretações do Brasil, os achados da sociologia acadêmica paulista, da qual ele foi também um dos principais expoentes, bem como de suas convicções pessoais e da militância política. Tal situação apenas enriquece sua argúcia e finura crítica e fornece a nós, leitores e apreciadores, leituras renovadas, originais e instigantes. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rodrigo. Ao fim da próxima fala, a gente abre para perguntas, tá bom? Agora, o professor Leandro Pazini vai falar, ele que fez a sua graduação na USP, com mestrado e doutorado pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada dessa mesma instituição. Fez pós-doutorado na Unicamp e, desde 2013, é professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, Universidade Federal. Publicou Apreensão do Desconcerto, Subjetividade e Nação na Poesia de Mário de Andrade, em 2013, e tem como linhas principais de estudo a poesia modernista brasileira no contexto do modernismo intelectual internacional, a relação entre literatura e sociedade, além dos modos de inter-relação entre literatura e teoria literária. Obrigado, César. Bom, antes de começar minha fala, gostaria de agradecer a presença dos convidados, do público e também ao trabalho do Grupo Teoria Crítica Brasileira, que no momento em que esse evento foi pensado e organizado, contavam com os alunos César Marins e Leonardo Sandrin Botelho, professor Rodrigo Cerqueira e eu. Eu digo isso porque minha fala se aproveita das discussões aí levadas a cabo, sobretudo no segundo semestre de 2017, e faz um balanço individual de um trabalho coletivo. Dessa forma, as ideias que eu vou apresentar na primeira metade da minha exposição fazem parte desse esforço conjunto, ao qual eu pretendo dar uma inflexão individual, mas que se aproveitam das ideias elaboradas em grupo. Consultei os integrantes, eles não se viram ofendidos por nenhuma conclusão, então eu imagino que está tudo bem. Vou dividir então a minha fala em 3 partes. Na primeira, eu farei um balanço de um ciclo de leituras críticas em grupo. Na segunda, eu apresentarei uma breve leitura de alguns aspectos do texto Literatura e Cultura, de 1900 a 1945, de Antônio Cândido.
E, por fim, eu vou tentar expor a relação entre algumas propostas estéticas do modernismo brasileiro e aspectos que considero fundamentais da ideia de formação. Em uma das etapas desse estudo, fizemos a leitura crítica do prefácio à primeira edição da Formação da Literatura Brasileira e chegamos ao seguinte impasse. A ideia de formação está superada? Teria ela perdido a vigência e entrado para o cemitério da história das ideias? Responderia a alguma questão contemporânea? Qual? Em que termos? Para fazer uma abordagem dialética desse impasse, resolvemos fazer um ciclo de leitura de textos de teóricos que antagonizavam a ideia de formação, para que, no confronto vivo de ideias, buscássemos uma orientação, ainda que provisória, para interpretar a obra teórica e crítica de Antônio Cândido com um sentido de atualidade e pertinência. Escolhemos Concepção de História Literária na Formação, de Luiz Costa Lima, Anatomia da Formação, de Silviano Santiago, Antônio Cândido, A Híbris e o Híbrido, de Raul Antelo, O Cânone como Formação, de Abel Barros Batista, e, por fim, um pequeno texto de Luiz Augusto Fischer chamado Cândido superestimou o modernismo e ignorou singularidades regionais, tema que já foi tratado por Roberto Schwarz na primeira vez. A despeito das diferenças de datas e posições teóricas dos diferentes autores, percebemos alguns pontos em comum, ou ao menos convergentes, que podem ser destacados, com exceção do texto de Fischer, de que não vou tratar aqui, porque coloca em um outro eixo de questões e porque também não me anima esse ímpeto de competitividade bairrista que o autor fomenta. O texto de Luiz Costa Lima se apresenta como o texto de um erudito, e mesmo um texto de um enciclopedista, de um teórico enciclopédico. Eu contei, por exemplo, 18 referências teóricas, filosóficas ou literárias nas primeiras 4 páginas. Depois eu parei de contar. O ponto principal desse texto, para a leitura que fiz e fizemos a partir dos debates do grupo, é a relação que ele estabelece entre teoria e ensaística na obra de Cândido. Costa Lima argumenta que Cândido não torna explícito os seus pressupostos teóricos. Vai ser uma crítica extensamente repetida. Nesse sentido, Cândido optaria por um registro descritivo que subjetivaria sua relação com as obras e transformaria a crítica em uma, abre aspas, aventura da personalidade, fecha aspas. Costa Lima, ao contrário, parece fazer uma defesa da exposição teórica abstrata, sem vínculo com as obras às quais ela se refere, sem contexto e sem dialética. Embora Luiz Costa Lima aborde, evidentemente, obras, contextos, etc., o seu ideal se configura, sobretudo, como essa defesa da teoria abstrata. Seria, assim interpretei, um combate de valores e conceitos entre teóricos não-enciclopedistas sem nenhuma pressão externa à teoria, que valeria por ela mesma, como um a priori imediatamente universal. Ele se utiliza de uma imagem, eu fiquei em dúvida se eu colocaria no texto ou não pus, mas posso puxar de memória. Ele fala que o teórico é como um caçador, e o caçador arrastaria a sua presa, e a sua presa deixaria o sangue pelo chão. E os outros teóricos nada mais fariam do que rastrear o sangue da presa para chegar ao ponto que o outro teórico chegou, para arrastar presas. Ou seja, uma imagem predatória da ideia teórica que sustenta o seu incômodo com a ideia de que o Cândido não expõe seus valores. É como se ele cobrasse de Antônio Cândido que tipo de predador ele é. Talvez Cândido não seja suficientemente predatório para o gosto de Luiz Costa Lima. E era essa a impressão. Quer dizer, a impressão é que existiria na obra de Luiz Costa Lima um ideal de embate abstrato entre teóricos não enciclopedistas que Antônio Cândido não acompanharia. Um outro elemento importante do texto de Luiz Costa Lima é quando ele denuncia a obra de Cândido como promotora do nacional enquanto, abre aspas, coesão homogeneizante. O texto de Silviano Santiago segue a mesma trilha. Amparado por Foucault, Santiago equaciona formação e razão, com as implicações de um conceito unívoco e não plural, o que fecharia o horizonte cultural e teórico brasileiro às novas teorias francesas e pós-coloniais, de que Santiago, naturalmente, se faz porta-voz.
Por via de Foucault, da noção de texto de Barthes e da desconstrução derridiana, Santiago se considera desvinculado do peso de questões locais. A imagem que se esboça é de um novo teórico literário, um rebelde transnacional, uma espécie de Rimbaud professor-doutor ou Rimbaud funcionário público, o que não impediu Santiago de se empenhar em buscar uma solução própria para a sua posição cultural, que chamou de o entrelugar do discurso latino-americano. O interlugar de Santiago é retomado pelo hibridismo proposto por Raul Antelo. O texto de Antelo é admirável em suas primeiras páginas, que acentua o elemento teórico na obra de Antônio Cândido e chega a chamá-la de, abre aspas, um esforço dialético complexo, que na boca de alguém que antagoniza a formação, acredita em mim, é um grande elogio. No entanto, em pouco tempo, o projeto de Antelo de desentranhar o pós-moderno do modernista Antônio Cândido, a passagem da formação à disseminação, da híbris ao híbrido, segundo as suas formulações, impõe um sem número de barreiras à leitura e compreensão do texto. O jargão pós-estruturalista e pós-colonial é explorado ao máximo e é confundido com a verdade absoluta, apresentando-se... Oi. A tela tem poder, gente. Retomo. O jargão pós-estruturalista e pós-colonial é explorado ao máximo e confundido com a verdade absoluta, apresentando-se assim como um tipo de postulado blindado. O texto é, nessa chave, quase todo composto de transes teóricos, em que o texto se torna despropositadamente hermético, opaco e, até certo ponto, narcisista. Como conclusão, em Antelo, a teoria francesa se mostra como arbítrio, como gesto de imposição de uma vontade individual, idiosincrática, por meio do hermetismo exagerado da escrita teórica e disfarçado de conhecimento infinito. Tinha uma descrição dos efeitos que o texto de Antelo fazia no seu leitor, que poderia ir desde a recusa irritada, que foi basicamente o que o grupo fez, até uma espécie de mimese fascinada, que diz assim: eu não entendo nada desse texto, mas eu quero imitar um texto que diz tantas coisas que parecem tão boas e que ninguém entende. Ou seja, existe um fascínio do poder em um texto que diz coisas incompreensíveis numa linguagem técnica. E parece ser uma vertente anteliana, ou de que Antelo faz parte, que não tem poucos adeptos, ou pelo menos que tem um fascínio próprio. Enfim, a gente basicamente não consegue entender como ele tirava a disseminação da formação. Então eu preferi expor o porquê a gente não entendeu, do que tentar, em um esforço talvez infinito, entender como isso foi feito. Se alguém entender, por favor, explica pra gente. Por último, o texto de Abel é, dentre os quatro, o que melhor acompanha os termos do próprio Antônio Cândido, mas revertendo-lhes, sempre que possível, o sinal. Toma como ponto de partida a relação de Cândido com a literatura portuguesa a partir do modernismo, concluindo que o afastamento cultural da ex-matriz metropolitana portuguesa seria, abre aspas, a liquidação na literatura brasileira da presença do outro, fecha aspas. A partir de então, dessa vinculação de Antônio Cândido com o modernismo e com a construção institucional da Universidade de São Paulo, e de um conjunto de obras que consolidassem uma tradição literária nacional, Abel passa a analisar as noções de tradição, novo, instituição, cânone, política, literatura, entre outros termos, quase sempre com algum interesse no âmbito do mapeamento intelectual, mas tratados sistematicamente como blocos estanques. Literatura, tradição, modernismo, Brasil, Portugal são abordados como coisas estáticas, sem história, sem contradição e sem dinamismo, o que concorre decisivamente para que ele possa emitir juízos negativos a partir de uma matriz supostamente pós-estruturalista, como quando ele define singelamente a literatura como, abre aspas, o que excede, fecha aspas. A despeito das discordâncias que tenho com cada um desses textos, deve-se ressaltar que eles têm o mérito de arejar a leitura de Antônio Cândido, de arejar pela discordância franca, que busca argumentos vivos, pois a obra de Antônio Cândido fica muitas vezes sufocada pela postura excessivamente exegética e defensiva de alguns de seus admiradores, que fazem o autor de formação da literatura brasileira parecer um humanista do século XIX,
possuidor de refinado talento na leitura e apreciação de textos literários. Uma espécie de Léo Spitzer com cor local, por assim dizer. Não há dúvida de que Cândido também possui suas características, mas serão elas as mais interessantes de sua obra? Serão elas as mais vivas? Argumentarei em breve que não e me apoiarei, então, na leitura que, segundo meu ponto de vista, faz o melhor aproveitamento teórico da obra de Antônio Cândido, qual seja os textos de Robert Schwartz que compõem a primeira parte de Sequências Brasileiras. Mas voltando aos quatro textos críticos, gostaria de encerrar a leitura deles com algumas conclusões gerais. A primeira é de que Antônio Cândido se tornou um tipo de eixo articulador do debate crítico no e sobre o Brasil, que faz com que críticos de diversas posições teóricas e institucionais se sintam impelidos a abordar sua obra e, assim, construir uma relativa consistência no debate teórico da Universidade Brasileira. A segunda conclusão deriva do modo como a obra de Antônio Cândido é abordada por esses textos. O que se lê nesses textos é menos uma tentativa de compreensão de sua obra do que um incômodo com o fato de que essa obra ainda tenha presença no debate teórico brasileiro. A confiança na validade dos postulados do pós-estruturalismo faz com que os quatro textos exijam um tipo de atualização teórica, uma demanda de atualidade cronológica, se podemos dizer assim, que a obra de Cândido atrapalharia. Esse aparente cosmopolitismo se veria confrontado com um nacionalismo retrógrado, eurocêntrico, falocêntrico, provinciano, logocêntrico e todas as construções morfológicas com item cêntrico que vocês possam produzir. Qualquer coisa que termine em cêntrico pode ser atribuído a Antônio Cândido, dependendo da sua vertente teórica, segundo essa perspectiva. No entanto, uma das lições da obra de Antônio Cândido é a desconfiança da validade dos postulados teóricos tomados como algo abstrato. Nessa perspectiva, fica evidente que o ciclo pós-estruturalista faz parte do ritmo secular da veia intelectual brasileira, cujo primeiro grande exemplo foi Silvio Romero, da importação fervorosa de teorias de prestígio. Fábio Durão, ao estudar as implicações da teoria estadunidense, uma das grandes difusoras da teoria francesa, nota como isso estabelece um tipo de geopolítica da cultura universitária. Abre aspas. Os países desenvolvidos criam códigos de leitura e os periféricos aplicam-nos às tradições locais. Fecha aspas. E alerta que, se a própria teoria não for pensada criticamente em países periféricos, abre aspas, seu cosmopolitismo é revertido em provincianismo. Fecha aspas. Desse modo, há uma demanda de que a formação tenha ou teria acabado, não porque seu conteúdo tenha perdido pertinência, mas porque o tempo passou e os interesses seriam outros. Pautados por uma nova agenda cultural e teórica internacional, em direção à qual a inteligência brasileira deveria correr atrás e adequar-se o máximo possível. Assim, a ideia de formação é dada por derrubada com a camisa. É uma metáfora futebolística, não sei se todos estão... quer dizer, a força da camisa, né? Como se a tradição de um time, ao entrar em campo, ganhasse o jogo. Né? Então, a ideia de formação é dada por derrubada com a camisa, como se o fato de as novas ideias entrarem em campo já desse um jogo por ganho. Contudo, o que incomoda na obra de Antônio Cândido é justamente o que melhor pode dialogar com as críticas, isto é, o fato de existir em sua obra uma reflexão crítica e teórica a partir da matéria local, da literatura e da crítica literária brasileira. Cândido trabalha a mediação cultural local do internacionalismo teórico e o relaciona com uma matriz prática do seu processo social. Assim, me parece que o principal problema dos textos que antagonizam a ideia de formação é o apagamento da matriz prática da cultura e da teoria, de sua mediação cultural não escolhida, que pode ser ela mesma uma fonte de teorização original. Então, em vez de abordar a ideia de formação como algo fechado, gostaria de acompanhar o processo teórico-literário que conduz a ela, buscando assim reabrir alguns de seus pressupostos a partir de dentro, para reinterpretá-los sob uma nova luz. Como perspectiva teórica, o texto Literatura e Cultura, de 1900-1945, de Antônio Cândido, publicado alguns anos antes de formação da literatura brasileira, pode nos fornecer uma trilha própria.
O texto ele foi publicado em 3 partes, de 53 a 55, enquanto a formação da literatura brasileira é de 59. Se na formação da literatura brasileira os momentos decisivos são o arcadismo e o romantismo, com ponto de chegada em Machado de Assis, já em literatura e cultura, o horizonte histórico literário é mais amplo. Aí, observando a oscilação dos movimentos literários no Brasil entre localismo e cosmopolitismo, ele identifica 2 momentos decisivos: romantismo e modernismo. Além disso, se na formação Cândido adere à perspectiva, mas não aos critérios nem aos valores dos primeiros românticos, no texto em questão ele parece aderir não só à perspectiva, mas também aos valores e critérios do modernismo brasileiro, como quando afirma, abre aspas, parece que o modernismo, tomado no seu sentido amplo de movimento das ideias e não apenas das letras, corresponde à tendência mais autêntica da arte e do pensamento brasileiro. Fecha aspas. E o que conferiria tal autenticidade ao modernismo? Seguindo de maneira resumida o argumento do texto, o modernismo teria tornado possível, abre aspas, a libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são trazidos triunfalmente à tona da consciência literária, fecha aspas, o que define, abre aspas de novo, a originalidade própria do modernismo na dialética do geral e do particular, fecha aspas. De passagem, é interessante se perguntar o quanto a escrita ensaística de Antônio Cândido não é ela mesma uma solução formal que visa manter os ganhos hermenêuticos do modernismo sem aderir ao seu sentimento triunfal. Às vezes eu me pergunto o quanto a excessiva modéstia do prefácio à primeira formação, do primeiro prefácio à formação, não é uma espécie de atenuação modesta, atenuação cheia de modéstia desse sentimento triunfal. Uma espécie de equilíbrio da balança. Bom, além disso, e o mais importante para o meu argumento, ao desrecalque localista corresponde, segundo o crítico, abre aspas, a assimilação da vanguarda europeia, fecha aspas, o que ele expõe em um dos trechos mais repetidos de sua obra, e que peço licença para repetir de novo. Ao abordar o então chamado primitivismo da vanguarda parisiense, isto é, as formas culturais não normativas da civilização burguesa de então, Cândido argumenta, eis o trecho. No Brasil, as culturas primitivas se misturam à vida cotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente. As terríveis ousadias de um Picasso, de um Brancusi, de um Max Jacó, de um Tristan Tzara eram, no fundo, mais coerentes com a nossa herança cultural do que com a deles. Fecha aspas. Essa passagem aponta um momento de convergência entre a atualidade da vanguarda internacional e a incorporação original do dado local. Digamos, então, que esse é o momento mais decisivo dentre os momentos decisivos apontados por Cândido. Aqui, a posição cultural brasileira, a gravitação estética da vanguarda internacional e a apreensão criteriosa e pesquisada do dado local alcançam um momento de síntese. Nessa síntese, a matéria brasileira, pensada culturalmente e formulada artisticamente pelo modernismo, adquire capacidade de autorreflexão que incorpora os 2 momentos, o local e o cosmopolita, em uma conjunção imprevisível em que análise e criação se fundem, marcando um ponto de vista interno à própria matéria histórico-cultural de que a literatura se compõe. Cria-se, então, uma mediação local. Ou seja, a mediação local é justamente esse achado em que cria-se uma possibilidade de ver de maneira nova, ao mesmo tempo, o movimento global das ideias, nesse caso da vanguarda parisiense, e o funcionamento dos elementos simbólicos e mesmo da vida cotidiana da realidade brasileira. E a mediação local, pela sua capacidade de abrir perspectivas simultâneas sobre o local cosmopolita, pode se erigir em um prisma, em um ponto de vista que pode interpretar retrospectivamente a própria literatura brasileira. A minha hipótese de leitura é a de que coube a Antônio Cândido transformar esse prisma modernista em teoria literária, para interpretar a literatura brasileira a partir de um critério interno a ela mesma e teoricamente novo. Ao notar que o modernismo tinha como característica, abre aspas, uma curiosidade liberta das injunções acadêmicas, fecha aspas,
ele conclui que Mário de Andrade havia de elaborar as diversas tendências do movimento em uma síntese superior. Frase de Antônio Cândido. Uma das formulações dessa síntese superior, podemos imaginar, está na conferência de Mário de Andrade chamada O Movimento Modernista, em uma passagem que, ao pensar no modernismo como um movimento que ultrapassou a esfera estética para intervir na vida social, Mário de Andrade olha retrospectivamente para a história literária brasileira e vê o romantismo como um espelho, como um análogo do modernismo no século XIX e conclui que isso, abre aspas, diferencia fundamentalmente o romantismo e o modernismo das outras escolas de arte brasileira, fecha aspas. Ou seja, a arquitetura teórico-historiográfica do começo de literatura e cultura, 1900 a 1945, já é ela mesma uma depuração teórica da autorreflexão do prisma modernista. Antônio Cândido, de modo discreto, aposta nesse prisma e busca levar a perspectiva de Mário e sua própria teorização de literatura e cultura às últimas consequências em formação da literatura brasileira. É então, no processo de naturalização da teoria literária do modernismo, que reside a força do livro que estou perseguindo, que seria a seguinte: caso se comprove a relação entre literatura e sociedade, entre criação, pesquisa e intervenção social do romantismo, culminando em uma obra cuja originalidade estética operasse uma autorreflexão composta de síntese de elementos locais cosmopolitas, o prisma modernista se confirma mesmo sem se manifestar de maneira explícita. Ou seja, relação entre literatura e sociedade, relação entre criação, pesquisa e intervenção social, culminando em obras de síntese, era como o modernismo se via. E ao se ver dessa forma, o modernismo, pela conferência do Mário, olha para trás e fala: acho que o romantismo fez a mesma coisa. Então são esses dois momentos que se irmanam. Antônio Cândido capta esse elemento do Mário e fala, parece bom, não sei se ele falou isso, mas né? Segue essa linha de raciocínio. E na formação, pela minha linha de pensamento, é como se ele pensasse: se houver mesmo esse espelhamento, a teoria do modernismo se confirma não pelo próprio modernismo, mas pelo seu espelhamento, se naturaliza. Observa-se aqui, então, um processo complexo. Uma posição cultural singular se confronta com a gravitação estética internacional e alcança um achado, uma síntese artística. Aquele elemento, né, do então chamado primitivismo internacional e do então chamado primitivismo local. Essa síntese se desdobra em uma autorreflexão intelectual que a transforma em uma perspectiva de leitura histórica do significado do movimento de que aquele achado faz parte, ou seja, o modernismo se pensa a partir dessa característica. Essa perspectiva, porém, não é capaz de ler só o movimento de onde ela se originou, mas de criar um ponto de vista original para análise crítica de um corpus literário mais amplo. É um processo de abstração teórica que a obra de Antônio Cândido nos permite captar a partir da experiência teórica do modernismo brasileiro. No entanto, só um momento. No entanto, todo esse processo está encriptado na formação da literatura brasileira, sem receber a sua formulação teórica forte. Para isso, é preciso recorrer aos 4 textos de Roberto Schwartz publicados em sequências brasileiras, para se dar conta do potencial teórico do livro. Quero destacar apenas um desses elementos, o da inter-relação entre autores autoconscientes, obras e leitores, isto é, o chamado sistema literário. Schwartz explica sobre a formação da literatura brasileira que, abre aspas, para bem ou para mal, um sistema literário é uma força histórica e funciona como um filtro, fecha aspas. E o descreve como, abre aspas de novo, a existência de um conjunto de obras entrelaçadas, confrontadas entre si, lastreadas de experiência social específica, fecha aspas. A essa descrição, Schwartz acrescentará novas formulações em 7 fôlegos de um livro, explicando, ao falar da formação, que, aspas de novo, trata-se de um processo com unidade real, inclusive do ponto de vista de seus membros, fecha aspas, o que pode ser acompanhado, últimas aspas, pela sua articulação interna, ou seja,
complementariedade funcional dos momentos e a regra de seu movimento, além do sistema de paradoxos e de ilusões que lhe corresponde. Fecha aspas. O que o autor de O Vencedor das Batatas está fazendo nessas passagens é desentranhar a teoria literária que Antônio Cândido não explicita em seu livro. Então, ou seja, me parece que o principal ganho dos 4 textos que abrem sequências brasileiras é justamente de tornar visíveis a teoria literária da formação da literatura brasileira. Mais do que isso, Schwarz está mostrando que o processo que Cândido acompanha no Brasil entre 1750 e 1870 não se esgota nos seus conteúdos, mas compõe uma perspectiva que os transcende, podendo servir de base para estudar outros momentos históricos e outras literaturas. Assim, Schwarz liberta a formação de seu conteúdo e a transforma em forma. Essa passagem da formação de conteúdo em forma permite pensar, então, não somente em como se formou a literatura brasileira, mas, em horizonte especulativo mais amplo, como a literatura se forma. O que ganha uma dimensão nova e imprevista se pensarmos em quantas literaturas passaram por um processo análogo ao longo dos movimentos de descolonização em escala global, observados nos séculos XIX e XX. Por fim, para finalizar, gostaria de especular um pouco sobre como essa possível teoria literária do modernismo brasileiro, que poderíamos também chamar de formação como forma, pode iluminar uma nova interpretação do modernismo brasileiro e mesmo de como os modernismos internacionais se relacionam. Essa perspectiva responderia, de certa maneira, à pergunta: como é possível pensar a relação entre o local e o cosmopolita global no horizonte da globalização a partir de uma teoria literária dos modernismos? Mas estou me adiantando. A primeira providência teórica nesse sentido seria uma rearticulação de alguns elementos caros à ideia de formação, para uma perspectiva analítica mais concreta e dinâmica. Assim, pode-se pensar no abandono da nação como elemento mediador fundamental da ideia de formação e passar a trabalhá-lo a partir da ideia de grupo. Aqui, especificamente, da ideia de grupo modernista. Lembremos que aquela formulação da equivalência entre o primitivismo como choque na vanguarda parisiense e o primitivismo como cotidiano no Brasil se deveu não ao contato abstrato entre duas nações, mas a um contato entre dois grupos literários, modernistas ou de vanguarda. Não estou trabalhando com essa distinção entre modernismo e vanguarda, estou tratando como sinônimos. Trata-se da relação entre dois grupos concretos, com mediações próprias dentro de seus contextos nacionais e nos cenários do modernismo internacional. Dessa forma, a ideia de grupo é mais concreta do que a de nação e permite uma série de articulações nacionais e internacionais com dinamismo próprio, vinculado mais à mobilidade de seus membros do que uma mediação nacional decisiva. Ou seja, não se trata da ideia de que a nação perca a sua validade. Se trata da ideia de que muitas das narrativas sobre a nação são desdobramentos a princípio de autonarração de grupos específicos, que testam as suas narrações com diferentes matrizes, diferentes contranarrativas. Claro que todas elas dependendo do teste da realidade. Vou apontar apenas algumas características desse possível ponto de vista que estou perseguindo. A noção de sistema literário, por exemplo, deixaria de ser imediatamente um sistema nacional para ser um sistema intragrupo e entre grupos. O grupo modernista, pensemos no grupo de São Paulo, que se mobilizou em torno da revista Claxon, centraliza a princípio as ideias de produção, leitura, divulgação, por meio de revistas e eventos, muitas vezes publicação, por editoras, autofinanciamento, crítica interna e crítica interna. E aqui entra a relação entre Mário de Andrade e Antônio Cândido. O grupo também pode criar um critério interno para avaliar as próprias obras e o próprio significado, que pode erigir uma perspectiva de releitura da própria história literária. Então, digamos que o grupo ele faz um pré-sistema literário antes de se nacionalizar. Antes de voltar a Antônio Cândido, um pequeno discurso.
Pense-se que, na década de 1920, o quanto a literatura brasileira se descentralizou e o quanto a sua nova vitalidade se deu pela articulação de diversos grupos em diferentes estados. Pense-se o quanto a literatura brasileira era uma interconexão entre os grupos modernistas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Recife, de Belém, de Maceió. O que me leva a pensar a literatura brasileira nesse momento, menos como um conceito ou uma narrativa, e mais como uma articulação concreta entre grupos com relativa autonomia e suficiente diversidade para se pensar numa literatura brasileira e não como uma literatura nacional que dependesse de um centro único, como Rio de Janeiro ou São Paulo. Ou seja, uma ideia de literatura brasileira como uma interconexão concreta entre grupos autoconscientes parece ser mais dinâmica do que a literatura brasileira pensada como uma narrativa que dependesse de um centro único, como o Rio de Janeiro do século XIX, por exemplo. Esse momento de articulação de grupos não se manteve na década de 1930, nem existia antes, com a mesma diversidade, mas é um cenário específico com interesse próprio. Nesse campo especulativo, Antônio Cândido teve uma dupla função. Por um lado, transformar a perspectiva interna do modernismo, especificamente do modernismo paulista, em teoria literária. Não como consagração de um grupo, mas como ponto de vista original de leitura histórico-literária. Por outro, construir a etapa decisiva do percurso de um grupo modernista, transformar-se em arquivo e fazer parte de uma instituição que o divulgue e explique. Por fim, essa relação entre Antônio Cândido e modernismo, que não é toda a obra de Antônio Cândido, evidentemente, mas uma possibilidade dentro dela, permite até mesmo desvincular a obra dele da ideia de literatura brasileira, como é possível desvincular a obra de Adorno da música alemã, por exemplo. E pensar que ela não é somente o modo como ocorre a teoria literária do modernismo brasileiro, mas também um momento de passagem do modernismo em teoria. Assim, ela constrói um prisma pelo qual é possível entender essa passagem, ou como não ocorre essa passagem, em demais grupos modernistas, incluindo a relação desses grupos com a ideia de suas respectivas nações. Ou seja, como ocorreu esse processo no modernismo chinês, ou argentino, ou grego, ou indonésio. Ou seja, existe um processo de passagem de uma série de obras de arte originais em um elemento interno de crítica e autocrítica. A passagem desse elemento interno de crítica e autocrítica em teoria literária. A passagem dessa teoria literária em instituição e perspectiva crítica de leitura de uma própria tradição. Como isso ocorreu em outros espaços modernistas? Percebam, a obra de Antônio Cândido, nesse momento, é menos uma obra sobre a literatura brasileira do que o modo como a literatura constrói as narrativas de si mesma, constrói a sua própria narrativa. Monta-se nesse prisma uma dialética tensionada ao extremo, em que o mais específico de uma formação cultural permite, de modo mediado, por uma mediação local, a leitura mais universalizada ou mais cosmopolita. Não se trata, então, de ler e debater Antônio Cândido e teoria literária como ideias prontas, mas de emergir na lógica formativa das próprias teorias literárias. No horizonte, pode-se vislumbrar, a partir da relação entre modernismo e formação, uma teoria geral da descolonização literária, ou, o que me interessa mais, uma intervenção não subordinada e original nas atuais pesquisas sobre os modernismos globais. Muito obrigado.